Obrigado, Santo e Eterno Deus, maravilhoso Pai. Nós te agradecemos, pois a tua bondade, Senhor, é evidenciada nas nossas vidas. Não somente por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, mas principalmente por aquilo, por tudo que o Senhor é. Nós buscamos ao Senhor pelo teu caráter, pelo teu amor, não somente por tudo que pode nos dar. Então desperta cada vez em nós, Senhor, o desejo profundo e o coração aberto para agradecer ao Senhor em todos os momentos. Porque nós sabemos que tudo que temos, tudo que recebemos vem do Senhor. Sabemos que não podemos fazer nada sem o Senhor. Por isso estamos aqui na tua dependência, agradecidos, Senhor, por esse momento de comunhão, por essa esperança na tua palavra, da tua vinda, Senhor. Nós sabemos que a tua vinda está próxima, mesmo que muitos, Senhor, não creiam nisso, mesmo que muitos que professaram um dia a sua fé estejam desistindo desses caminhos, nós não vamos desistir, porque o Senhor tem colocado uma fé perseverante em nós, e cremos que estaremos contigo dentro em breve. Obrigado por tua palavra, continua a nos fortalecer, porque abençoado nós já somos, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, diga Guimarães. Um gol JPH está aberto. Ok, já apareceu o dono, já está descendo para fechar o gol. Valeu, fio. Não venha com essa camisa à noite não, viu? Por favor, você não me venha com essa camisa à noite não. Estava aqui me segurando, mas eu não venha não. Mas ele não vai vir não, porque o Bahia joga hoje à tarde e ele é esperto. Ele faz isso porque ele sabe que se perder ele vai dizer que já vestiu a camisa, só para ter o prazer. Mas tudo bem. Amados de Cristo, Atos capítulo 18, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 18. Pensamos muitas vezes que os heróis da fé, os guerreiros do Senhor, não passaram por situações que pudessem levá-los ao medo. O apóstolo Paulo, um homem guerreiro, um homem dedicado e perseverante, ele passou por algumas situações, mas ele sabia que quando Deus o chamou, ele tinha a oportunidade e a força de Cristo para se dedicar exclusivamente à palavra. Nós estamos aí em 2014, fevereiro de 2014, e mesmo assim, são poucos aqueles que de 2013 para trás se entregaram totalmente à palavra do Senhor. Ainda são muitos aqueles que não se entregaram totalmente à palavra de Deus. Por alguma razão, alguma frustração, algum medo, não fizeram essa entrega. Mas quando nós olhamos para esse trecho em Atos capítulo 18, escrito por Lucas, nós podemos ver que, através da vida de Paulo, nós podemos nos entregar completamente à palavra do Senhor. Porque a entrega total à palavra do Senhor traz resultados, traz benefícios, ainda que em tempo, ainda que se demore para se observar esses resultados, nós podemos crer que os resultados virão. E Paulo cria nisso. Atos capítulo 18, a partir do versículo 5. Você tem aí na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados.
teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Amados, essa entrega total que Paulo evidencia aqui na vida dele, mostra que não era uma entrega apenas para receber as coisas de Deus. Era uma entrega, Paulo fez essa entrega ao Senhor porque ele sabia que valia a pena. Valia a pena se entregar a palavra do Senhor, valia a pena se entregar completamente ao Senhor. Hoje o que acontece é que muitas pessoas querem se entregar ao Senhor, mas que isso traga benefícios pessoais. E nem sempre essa entrega à palavra do Senhor trará benefício pessoal. Trará benefícios, mas nem sempre pessoal. Não quer dizer que a minha entrega a Jesus, a minha entrega à palavra do Senhor, vai me trazer benefícios. A minha entrega pode trazer benefício para o meu irmão. A minha dedicação à palavra do Senhor, o meu testemunho de que o Cristo é Jesus, pode trazer benefício para outras pessoas. Nem sempre vai trazer para mim. E Paulo sabia muito bem disso. E ele se entregava completamente à palavra do Senhor. A pergunta é: você pode dizer que já se entregou totalmente à palavra do Senhor? Ou ainda tem uma reserva? Ou ainda falta aquela bênção para que você comprove que o Cristo é Jesus? Porque as pessoas estão esperando acontecer um milagre para dizer: olha, eu estava esperando isso, agora a minha vida vai para frente. Agora eu posso confiar, agora eu posso me dedicar, porque lá na Igreja Batista Esperança, Jesus me abençoou, então agora desse caminho eu não saio mais. Mas eu não tenho dúvidas que muitos de vocês que estão aqui nessa manhã estão ansiando por alguma bênção, algum desejo, e esse desejo ainda Deus não realizou. Você que está aqui ouvindo hoje está perseverando. Talvez você está pagando para ver, mas tem muitos que já não estão mais no nosso meio, que poderiam ter dito no passado: eu me entrego à palavra do Senhor, eu sou um cristão, mas por não ter recebido os benefícios pessoais, simplesmente abriram mão. Mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele encontrou muitas dificuldades que levaram a temer essa entrega total, mas ele não abriu mão do seu testemunho. E ele testemunhou que o Cristo era Jesus. No versículo 5, a Bíblia fala que Paulo se entregou de que forma à palavra? Totalmente. Ele testemunhava que o Cristo é Jesus. Essa palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. O ungido de Deus. Ele estava testemunhando que o ungido era Jesus. Não era qualquer outro, mas o ungido era o Cristo. E ele não abria mão desse testemunho, mesmo sendo uma tarefa difícil. Porque Paulo, amados, ele tinha saído de um processo em que ele abraçou de uma forma tão feroz a fé que ele cria nos mandamentos e na religiosidade dos judeus, que Paulo era um perseguidor cego. Ele perseguia, ele matava, ele encarcerava os judeus. Só que agora o Cristo, o Jesus, abre os olhos de Paulo e ele simplesmente abandona toda a fé do passado para testemunhar a sua nova fé. Imagine que para uma pessoa tão dedicada como Paulo, isso não era tarefa fácil. Mas Paulo não teve medo de assumir publicamente a sua fé. Hoje as pessoas querem muito do Senhor, mas não querem testemunhar de Deus. Querem mais do Senhor, querem as bênçãos do Senhor, querem orações. Ah, meu irmão, ore por mim, eu preciso que você ore por mim, mas não querem testemunhar de Jesus. Não querem se desapegar das coisas do passado, mas querem receber tudo que Jesus pode dar. Você leu aí no boletim, se você leu, teve tempo de ler, o que esperar de 2014, está na pastoral. O que esperar de 2014? Aquilo que nós falamos no ano passado, as pessoas esperam que o ano ele mude. Não vai mudar. Se você olhar para as escrituras, estava comentando enquanto viajava com minha mãe, ele disse assim: olha, Deus falou comigo nessas férias de uma forma que eu nunca tinha tentado.
Já perceberam que Deus trabalha com ciclos? A evolução, ela vem para destruir a fé, tentar destruir a fé. A evolução, ela começa num ponto e ela vai linear. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com ciclos. Você vê isso do Gênesis ao Apocalipse. Perceba que no Gênesis fala que houve tarde de manhã. Para cada processo da criação, houve tarde de manhã. Tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia. Você vê que quando Deus institui as estações do ano lá no Gênesis, elas se repetem. Primavera, verão, outono, inverno. Depois vem o quê? Primavera, verão, outono, inverno. Isso desde o Gênesis. Isso eu estou falando com relação à criação. Com relação à humanidade. Você olha para a vida de Abraão, você vê os pecados que Abraão cometeu, aí algumas pessoas se atrevem a dizer assim, olha, mas aconteceu a mesma coisa na vida de Isaac. Parecidíssima com o que aconteceu com Abraão. Não é maldição hereditária. Deus está nos ensinando através de ciclos. Reparem que a história de Abraão, a história de Isaac e a história de Jacó, parecidíssimas. As vitórias, as derrotas, um ciclo. As fases da lua, desde que o mundo é mundo, minguante, crescente, nova e cheia. Deus trabalhando com ciclos. Deus quer nos ensinar. E algumas pessoas olham e vê o acaso nisso tudo. Deus não trabalha com acaso. É por isso que muitos se desprendem e querem pagar para ver. E querem, não, eu vou esperar a bênção do Senhor, eu vou esperar o que Deus tem para oferecer. Aí eu testemunho dele. Aí eu espero, porque se Deus me deu, agora eu posso gritar para todo mundo que Jesus é o Cristo. Paulo fazia isso com oposição. Você viu aí que as pessoas estavam opostas a Paulo. Aquele homem tinha uma fé forte, mas agora ele estava testemunhando. Ele se entregou totalmente à palavra. E quando nos entregamos totalmente à palavra, nós testemunhamos. Não abra mão do seu testemunho, não. Por nada nesse mundo, ainda que os benefícios não sejam pessoais. Você está esperando uma bênção, não chegou? Se entregue totalmente à palavra. Completamente. Não deixe para se entregar quando o benefício chegar, não, porque talvez nem chegue. Talvez chegue para outro. Deus sabe por que ele faz isso. Nós não sabemos, mas não abra mão do seu testemunho. Lá em Lucas 9:26, fique com o dedo aqui em Atos, e vá para Lucas 9:26. E olha o que acontece daqueles que não têm coragem de testemunhar de Jesus, não têm coragem de assumir que Jesus é o Cristo, tem vergonha dele. Olha aí em Lucas 9:26, quem encontrar pode ler. Se envergonhar dele, ele vai se envergonhar daquele que se envergonhou dele. Eu fico pensando quantas pessoas choram, quantas pessoas passam por lutas e não se envergonham em pedir oração. Mas na hora de testemunhar, não, fica aquela coisa. Esses shows gospels da vida. As pessoas estão lá testemunhando porque está num ambiente que todo mundo está dizendo que Jesus é o Cristo. Mas cadê que no ônibus fala de manhã cedo que Jesus é o Cristo? Cadê que chega no ônibus e diz assim, olha, gente, silêncio aqui, eu quero declarar que Jesus é o Cristo. E depois senta no seu lugarzinho. Por que só nesses ambientes? Porque eu tenho vergonha, não fui chamado para isso. Paulo não teve vergonha de se entregar a palavra em meio à oposição. Não abra mão do seu testemunho, sabe por quê? Porque o testemunho é a prova de que houve mudança na vida. É a prova concreta de que Jesus começou a transformar. Percebam que no versículo 6, a Bíblia fala que Paulo sacudiu as vestes. Opondo-se eles blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Amados, esse sacudir as vestes aí, ele tem um significado muito interessante. Paulo está lançando sobre eles a responsabilidade daquela decisão. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que me prendia no passado, eu já me livrei. Já deixei para trás. Tudo aquilo que me deixava preso, já deixei. Porque Paulo, além de testemunhar, ele comprovava com sua atitude que ele estava e que ele era um convertido. As suas ações mostravam a sua verdadeira conversão.
E a gente aprende isso, é lógico. O que é que significa conversão? Conversão é um meio giro, é um giro parcial de 180 graus. Você está numa direção e você faz isso aqui, ó. Você muda de direção. Isso é conversão. E Paulo demonstrava isso com suas atitudes. Ele não estava nem aí para a oposição. Ele sabia em quem ele cria. Aquelas pessoas que estavam se opondo a ele não queriam abrir mão da religiosidade, não. Paulo, você pode até crer, mas você vai abrir mão de tudo? Vai simplesmente lavar, sacudir suas vestes? Vai esquecer o seu passado? Paulo, vou esquecer o meu passado. Em outra carta ele diz, eu prossigo para o alvo, eu olho para Cristo. Eu deixo o meu passado, aquilo que me prendia, eu deixo para trás. Quantos crentes hoje estão amarrados pelo passado? Estão presos. E o mundo não brinca em serviço. Por mais que você sacuda suas vestes, o mundo está sempre colocando uma poeirinha. O problema é quando essa poeira começa a acumular. Tenha cuidado, amados. Cada poeirinha de pecado que nós trazemos ou deixamos fixar nas nossas vestes, lá na frente vai ser difícil de sacudir. Muito cuidado. Por isso que Paulo aqui defendia a ideia de se entregar totalmente à palavra. É totalmente, não pode ser parcialmente. Eu não posso olhar para a palavra do Senhor e dizer, isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Eu tenho que me entregar totalmente. Amados, eu tenho lido coisas nas Escrituras, coisas têm saltado aos meus olhos, que eu digo assim, mas isso está aqui? Isso está aqui? Aí quando a tentação bate de dizer que isso poderia ser um erro, poderia ser uma falha na preservação das Escrituras, eu digo, Senhor, eu posso não entender porque está aqui, mas eu me entrego à Tua palavra. Eu não entendo, Senhor, eu não vou entender isso aqui é demais para mim porque eu sou pequeno, mas eu me entrego, Senhor. Esse ano me perguntaram, e aí pastor, qual vai ser o tema desse ano? Ano passado falamos sobre família. Brodão, já tem um trabalho aí, cadê Brodão? Está ali. Tem um trabalho aí para você, viu? Esse ano nós vamos nos dedicar mais à oração. Nosso tema desse ano é oração. Aí alguém poderia pensar, como alguém pensou, e disse assim, mas espera lá, não já está tudo escrito e determinado por Deus, como está nas Escrituras? Será que vale a pena orar? Vale, Deus mandou. É uma ordem. A Bíblia, no mesmo lado que diz que está tudo escrito e determinado, do outro lado diz que nós devemos orar sem cessar. É demais para eu compreender isso, mas o que é que eu faço? Me entrego à palavra, eu obedeço. Eu obedeço, e foi tentador não abraçar esse tema. Por quê? Porque está tudo escrito e determinado. Deus só faz as coisas de acordo com a vontade dele, é verdade. Mas ele diz que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar. Eu tenho que me entregar à palavra, e as minhas atitudes têm que demonstrar isso. O que é interessante é que essa primeira parte, dentro desse contexto, talvez seja mais cômoda. Porque é só o testemunho, é só a minha entrega à palavra, é só mostrar para as pessoas a minha atitude, mas eu preciso fazer algo. Hoje é meu primeiro dia oficial de trabalho aqui na igreja. Tenho uma semana toda de trabalho, muito trabalho. Mas hoje uma pessoa já me procurou e já disse assim, pastor, eu estou aqui. Eu trabalho na minha vida secular, eu trabalho com várias coisas, eu lido com várias coisas. E não tenho um problema de lidar com muitas coisas aqui na igreja. Estou aqui, pastor. Primeira pessoa já se apresentou, não chamei ninguém. Não chamei ninguém. Porque a parte cômoda e mais fácil é mostrar que sou crente, é mostrar que me entreguei à palavra, mas eu preciso fazer algo. Foi o que Paulo fez. Os versículos 7 e 8 diz assim, saindo dali, o que foi que ele fez? Versículo 7. Entrou na casa de um homem chamado, que era o quê? A casa era contígua à sinagoga, era do lado, era colada à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, fez o quê? Com o que mais? Toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, o que foi que aconteceu? Olha, é muito cômodo para mim testemunhar minha fé, falar de Jesus, mas eu preciso fazer algo. Eu tenho que discipular.
Eu tenho que treinar, eu tenho que anunciar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que agregar. Paulo saiu da sinagoga, entra nessa casa ao lado, e depois que ele discipula, que ele evangeliza aquelas pessoas, o ministério de Paulo começa a crescer, a conversão naquela casa. Paulo não se preocupava apenas em testemunhar, mas ele tinha que ensinar, ele tinha que se dedicar ao ensino. Para se entregar totalmente à palavra do Senhor, nós precisamos cuidar das companhias que nos cercam. Percebam que na igreja, na sinagoga, tinha uma oposição. Paulo estava se entregando à palavra e tinha oposição na igreja, na sinagoga. O que é que Paulo faz? Não, eu não posso parar. Aqui do lado tem um rapaz que é doutor da lei. E na casa dele com certeza tem pessoas que não conhecem a Jesus. Eu vou lá, eu vou evangelizar, eu vou discipular aquelas pessoas. E Paulo vai lá e treina, discipula aquelas pessoas. E a Bíblia fala que é a conversão. Eu tenho que me preocupar com as pessoas que me cercam. Porque o mundo ele não brinca em serviço. As pessoas do mundo, elas estão procurando cercar os crentes para amedrontá-los, para afastá-los dos caminhos do Senhor. As suas propagandas, os seus programas. Bombou esse final dessa novela aí, Amor à Vida. Quantos assistiram aí o final de Amor à Vida? Não respondam. Não respondam. Não tem nada demais assistir Amor à Vida, viu? Nada demais. Eu não assisti, eu vi um trechinho. Assistiu? Não tem nada demais assistir. No caso de Davi, um pouquinho tempo, porque parece que a classificação é 12 a 14 anos. Não tem nada demais assistir, mas tem a classificação etária, os pais têm que vigiar, tem que ter toda essa preocupação. Mas assim, amados, prendeu muita gente. Prendeu muita gente. Bombou na rede social, bombou. Facebook estava bombando. Não tem nada demais. O problema é quando isso nos prende. Por conta das companhias. Por conta de pessoas que nos cercam. Se você ficou preso a isso, você deveria orar a Jesus. Olha, Senhor, tem misericórdia de mim, porque fiquei preso. Fiquei desesperado para ver o final, para ver todos os capítulos. Isso é pecado. Não pode dominar você. Algumas pessoas disseram assim, não, eu vou assistir, porque é como um livro, vou ler. Tudo bem, você lê vários livros, você assiste vários filmes. Mas desde que aquilo não te prenda, desde que as pessoas que estão por trás e que te cercam, não tenham domínio sobre suas ações. Alguém colocou assim no Facebook, hoje o Facebook não controla mais a minha vida, só dou 5 minutos para o Facebook, como se o Facebook tivesse poder sobre alguma coisa. O problema está em nós. E nas pessoas que nos cercam. Aí dizemos que a culpa está na novela, dizemos que a culpa está no Big Brother, dizemos que a culpa está no Facebook, e a culpa está em nós mesmos. Se estivéssemos tão preocupados como Paulo estava com as pessoas que nos cercam, nós poderíamos até usar essas coisas para evangelizar. Eu vi ontem no final do Jornal Nacional, achei um absurdo. É um absurdo, achei não, é um absurdo. Mostrar a cena daqueles 2 homens se beijando. Num jornal. E como o jornal apresentou, é interessante que isso veio acontecendo desde o dia todo. O Jornal da Tarde, do meio-dia aqui da Bahia, o repórter disse, foi lindo. Lindo? Não foi nada lindo. Isso é empurrando para a sociedade. E as pessoas que nos cercam estão envolvidas com isso. Nós precisamos agir como Paulo. No meio das pessoas que nos cercam, das pessoas que se opõem ao Evangelho, evangelizá-las. Não podemos nos calar, não. Nunca ensinei, nem vou ensinar crente radical aqui. Aqui nunca foi ensinado na igreja, pode isso, não pode aquilo. Nunca foi ensinado isso. Nunca. Porque a nossa preocupação é a palavra de Deus. Quando você se entrega totalmente à palavra, você age como Paulo. As outras coisas não vai ter domínio sobre você. É o que ele mesmo disse. Todas as coisas me são lícitas, todas. Mas nem todas convêm. Eu posso fazer todas as coisas, agora não me deixarei dominar por nenhuma delas. É aí que está o perigo. É aí que mora o perigo. Paulo, sabendo disso, sabia das pessoas que cercavam, não perdeu tempo. Foi lá, evangelizou, trabalhou com aquelas pessoas.
foi firme nesse discipulado. E houve o quê? Conversão. Houve conversão. Nós sabemos que Paulo foi um grande pregador. O que nós não sabemos ou nos esquecemos é que a pregação da palavra, ela não está atrelada somente aos grandes pregadores como Paulo, como Pedro que foi lapidado. Mas a pregação da palavra é responsabilidade minha e sua. Não somente aos pastores, aos líderes, mas sua também. A pregação da palavra cumpre a você também. Paulo pregava. Deus mandou que ele pregasse e ele pregou sem medo. Continuou pregando, as vidas foram se convertendo ao evangelho puro de Jesus Cristo. Porque, amados, a pregação faz parte da vida do crente. Todo crente. Imagine se Deus dissesse que a pregação fosse só para os líderes. Teria uma concorrência absurda. As pessoas se achando, não, eu sou líder, eu fui chamado, a pregação só cabe a mim. Não, a pregação é para todos. É para você. Independente da sua idade, a pregação é para você. Sendo crente em Jesus, prega a palavra. Faz como Paulo. No versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, não temas, pelo contrário, faça o quê? Fale e não te cales, não tenha medo, fale de Jesus. Ah, vão te achar chato? Fale de Jesus. É mais importante o que Deus pensa de você, o que Deus sabe de você, do que aquilo que vão pensar. E por fim, amados, sejam perseverantes. Perseverem. A Bíblia fala no versículo 11 que Paulo permaneceu quanto tempo ali? Fazendo o quê? Paulo não perdeu tempo. Não perdeu tempo. 1 ano e 6 meses ensinando a palavra. Só posso ensinar a palavra de Deus se eu me entregar totalmente a ela. Eu não posso dizer jamais que estou ensinando a palavra de Deus se eu ainda não me entreguei totalmente a ela. Eu tenho que confiar nessa palavra. Eu tenho que me entregar a essa palavra. Porque quando eu me entrego totalmente a essa palavra, eu posso dizer para Deus e para o mundo, estou pregando, estou anunciando, estou testemunhando a tua palavra. Amados, isso é um preparo. Um preparo para mim, para você, está aqui nessa manhã. Nós vamos ter aí, para a glória do Senhor, alimento pesado, como sempre, bom e pesado esse ano de 2014. E é necessário que você esteja preparado para isso. Como sempre foi feito aqui na Igreja Batista Esperança, continuará sendo feito em 2014. Ensino puro da palavra. Os professores da EBD estão comprometidos com isso. Os pastores da Igreja Batista Esperança estão comprometidos com isso. Porque assim como Paulo e assim como os homens de Deus, nós nos entregamos totalmente à palavra. Falhas vamos encontrar, dificuldades vamos encontrar, porque somos falhos, mas sem abrir mão dessa entrega total à palavra do Senhor. Pai, obrigado, Jesus, mais uma vez. Adoramos o teu santo nome, porque o Senhor nos fortalece. Em meio às dificuldades, Senhor, em meio às opressões desse mundo, é o Senhor que nos fortalece. Fortalece o seu povo, Pai, garante o teu povo naquilo que o teu povo tem falado, mas concernente à tua palavra, Senhor. Que o teu povo venha ganhar ânimo, Senhor, aqueles que estão desanimados por alguma razão, algum motivo, Senhor, que possam olhar para a vida de Paulo, desse homem de Deus, comprado com teu sangue, que sabia que valia a pena o esforço, valia a pena testemunhar do Senhor, valia a pena se dedicar completamente à palavra, porque os resultados, Senhor, na vida deste homem, não foram pessoais, muitas vezes, mas sim, Senhor, com as pessoas que estavam próximas dele. Muitos foram beneficiados com a tua salvação, muitos prosperaram, muitos venceram dificuldades, porque o Senhor usou este homem, mas ele estava muito preocupado em anunciar a tua palavra.
Que seja assim conosco, Senhor. Que não venhamos nos envergonhar. Que venhamos testemunhar do Senhor. Que venhamos nos dedicar à palavra e perseverar nos teus caminhos. Porque nós sabemos que o trabalho no Senhor não é vão. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Oramos pela vida de todos que estão aqui, que foram alimentados. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.